não é? Há um grande debate sobre a vida útil, ah, aliás, sobre o método, portanto, de amortização de ativos. Em certas literaturas, abordam o método de amortização de ativos como sendo uma política e outros abordam como sendo uma estimativa. Não é? Mas a certeza que temos é que a vida útil, não é? Deixando de lado os métodos, a vida útil de um ativo sempre vai ser tratada como uma estimativa. É uma estimativa porque pode acontecer que, depois de um período de tempo, percebe-se que aquele bem, na verdade, a validade ainda pode existir por mais tempo, ainda pode ser usado por mais tempo. Então, é uma estimativa, são estimativas, não é? Nós podemos também fazer estimativas, tem a ver com obrigações decorrentes de garantia, nós podemos dar uma determinada garantia a um cliente, por exemplo, por conta, nós vendemos um bem, então atribuímos uma garantia, não é? Então, registramos para nós como uma provisão, não é? E essa garantia, essa provisão, vai para nós significar uma estimativa. Então, as empresas, no seu dia a dia, estão a todo momento sujeitas a estimativas, não é? Essa estimativa não pode, não é, prejudicar a confiabilidade. É por isso que as estimativas devem ser feitas com bases, não é? Deve existir uma base legal, deve existir uma base suficiente para poder efetuar essas estimativas, não é? E essas estimativas certamente que deverão ser revistas, não é? Que é para ver se de fato aquilo que nós já havíamos estimado, não é? É ou está a acontecer. Então, alguém levantou a mão. Deixa-me só terminar aqui. Então, depois vai ser atribuído, a não ser que seja uma questão de som ou dificuldade de escutar. Mas ok, pode comentar? Sim? Alguém levantou a mão? Ok. Fale agora ou cale-se. Costuma dizer se fale ou cale-se. Ok. Dando continuidade, não é? Dando continuidade, diz que foi uma falha. Dando continuidade, dizer que essas estimativas devem ser revistas ao longo dos exercícios econômicos, né? Devem ser revistas. É por isso que ao longo dos anos, através dessa revisão das estimativas, vão sendo feitas algumas atualizações, vão sendo revistas. O que acontece? Há um dado que deve-se notar aqui, não é? A revisão de uma estimativa, não é? De períodos anteriores não configura como um erro, não é? Se no ano passado nós reconhecemos uma provisão porque houve um processo judicial em curso e este ano descobrimos que aquela provisão já não constitui uma incerteza, porque já, e por acaso, há expectativas de se vencer, se for uma solução de uma provisão para uma solução negativa, né? Quando nós já temos uma informação agora, nós não podemos retificar como se tratasse de um erro do ano passado ou do exercício econômico anterior, mas sim tratar como uma estimativa. E vamos ver como uma estimativa deve ser tratada, que é pelo princípio ou usando a aplicação prospectiva, não é? Há uma coisa e uma nota muito importante. Disse que quando for difícil, não é, distinguir uma política, uma mudança de uma política contabilística, não é, e uma mudança em uma estimativa contabilística, essa mudança deve ser tratada como uma estimativa contabilística. Expliquei aqui a questão dos métodos de depreciação. Algumas literaturas
tratam como políticas, outras tratam como estimativa. A norma já diz, se houver dificuldades, essas dificuldades certamente não podem ser dificuldades por falta de compreensão daqueles que produzem a informação financeira. Não. É que vão existir situações, não é? Em que, aplicando o julgamento profissional e por aí em diante, vai ser difícil poder produzir, aliás, diferenciar uma estimativa de uma política, não é? Então, nesses casos, deve ser tratada como uma estimativa contabilística, especialmente aquelas situações que não são cobertas pelas normas e por aí em diante, não é? Então, não trata-se de uma dificuldade de compreensão do próprio contabilista, não, mas de uma forma mais abrangente. Então, chegamos àquilo que é mais importante, dizer que uma estimativa contabilística, né, o efeito será reconhecido prospectivamente. Não é? O que significa reconhecer prospectivamente? Reconhecer prospectivamente significa que, ao contrário daquilo que são as estimativas, ou ao contrário daquilo que são as políticas contabilísticas, a estimativa contabilística ela não necessita, não é? Não necessita de uma aplicação retrospectiva. Isto é, nós não precisamos voltar aos exercícios econômicos anteriores. Não precisamos. Mudamos a partir daquela data para frente. Ou seja, se nós reconhecemos uma provisão, não é? No ano anterior, onde, por exemplo, tenhamos debitado a conta provisões no resultado líquido, aliás, na demonstração de resultados, ou essa conta 6,6 provisões do período, nós debitamos essa conta, não é? No ano passado. E dessa vez, no ano N, descobrimos que aquela provisão já não é válida. Nessas situações, nós não precisamos corrigir os exercícios econômicos anteriores. Partimos do ano em que descobrimos ou houve alteração. E o que vai acontecer? Vamos reconhecer como uma reversão de uma provisão. Porque aquilo que ano passado constituiu um custo, este ano vai passar a constituir uma receita para nós. Então, faz-se uma reversão. Atenção, na aplicação retrospectiva, nós sempre íamos para a conta 5.9. Sempre íamos para a conta 5.9. Mas aqui não. A conta 5.9, resultados transitados, já não é invocada. Aqui vamos tratar de proveitos e vamos tratar de custos do ano correspondente. Não é? É por isso que disse que deve-se aplicar ao período, não é? Em que se descobre essa alteração ou essa mudança. Não é? Então, há essa questão. E essa mudança ou essa atualização, porque na verdade, quando trata-se de uma estimativa, geralmente, quando muda essas estimativas, são de atualizações, não é? Significa surgiram novas informações diferentes daquelas que nós tivemos no ano em que criamos a tal estimativa, não é? Então, esses ajustamentos não podem ser reconhecidos no capital próprio como tal, no resultado transitado, não. Vão ser reconhecidos nas contas de custos ou nas contas de resultados dos anos em que essa é descoberta, não é? Então, há esse dado que não pode ser deixado de lado, não é? Não pode ser deixado de lado. Então, Então, exatamente o que eu estava a explicar, não é? Que quando reconhecemos uma política, não é? De forma prospectiva,
Significa partir da data em que nós descobrimos essa alteração. Então, partimos dessa data para frente, não é? Então, por exemplo, se descobrimos que haviam dívidas que nós havíamos declaradas incobráveis e havíamos reconhecido, por exemplo, perdas por imparidade, no ano N-1, que é o ano passado, o ano anterior, ou ano N-5, independente do ano, porque pode-se fazer estimativas e depois pode-se descobrir a mudança, ajustamento dessas estimativas anos depois. Então, se assim acontecer, o ajustamento vai ser feito no ano em que foi descoberto. Então, se havíamos registrado como imparidade naquele ano, sabemos que a imparidade depois certamente reduziu o custo, aliás, o lucro daquele ano. Nós deixamos tudo isso e reconhecemos hoje como sendo uma reversão do período. Então, vamos perceber que quando ajusta-se a estimativa, geralmente reverte-se. Na maioria dos casos, reverte-se. Se de fato trata-se de uma situação que era tratada como negativa e que agora já é tratada como uma situação positiva, não é? Temos aqui um outro exemplo que é a mudança da vida útil, não é? Pode-se dar o caso de nós termos um bem, não é, valorizado, quer dizer, com um dado valor, e que ao longo dos anos percebemos que este bem, a estimativa da vida útil feita alterou, não é? A estimativa da vida útil feita alterou. Nessas situações, nós temos que mudar de forma prospectiva. Significa, não vamos ajustar ah, as quantias de amortizações dos anos anteriores, não. A partir da data em que nós encontramos, começamos a amortizar de forma diferente para os anos subsequentes. Para os anos subsequentes. E ajustamos a quantia escriturada do bem e por aí em diante, não é? Então, a questão da prospectividade, estamos a perceber que não se aplica, não se aplica para questões relacionadas às estimativas contabilísticas, não é? Então, para as estimativas contabilísticas, nós usamos o princípio da prospectividade. Então, que significa para frente. Significa para frente. Não menos importante, não menos importante, é a questão da divulgação. Aqui é onde entra um dos pontos muito importantes quando estamos a falar da contabilidade. Eu já havia comentado que muitos contabilistas preocupam-se apenas em reconhecer, não é? Que é fazer lançamento. Mas, na minha opinião, o verdadeiro contabilista é aquele que é capaz de fazer divulgações adequadas, não é? A contabilidade não cinge-se em preparar demonstrativos financeiros e não. A necessidade, essa é a grande necessidade de divulgar. Divulgar significa explicar o que aconteceu. E ao explicar o que aconteceu, significa o utilizador da informação financeira vai estar a par. Porque não basta só ajustar os números. Não basta. Não basta ajustar os números. Há necessidade de explicar o que os números dizem. Então, falava dos pilares da contabilidade, do relato, onde nós dizemos que há necessidade do quê? De mensurar, não é? Mensuração, reconhecimento, não é? Divulgação e apresentação. Não é? Essas são as três componentes. Na estimativa, nós mensuramos confiabilidade. Depois reconhecemos. Fazemos o lançamento contabilístico, debitamos, creditamos. Isso é o processo de reconhecimento. Então, há necessidade agora de divulgar. E então, depois apresentamos, quando já trazemos a questão do relatório contabilístico. Não é? Então, para estimativas contabilísticas, uma entidade
deve, tem um dever, isso é, se no relatório de contas não encontramos, há uma estimativa alterada e a entidade não divulga, significa que alguma coisa não está bem. Até em sede de auditoria, quer dizer, o auditor já vai querer perceber o porquê desta de não omissão. ter divulgado aquele fato. Porque sabemos que preparamos as demonstrações financeiras, a informação financeira é para os sócios, os utilizadores no geral. Então, por que não divulgar? Então, para estimativas, a entidade deverá divulgar a natureza, não é? Que é falar exatamente o que aconteceu, não é? Da estimativa e dizer quais são os efeitos, não é? Dessa estimativa. Ao dizer os efeitos, vai dizer que isso vai aumentar os proveitos em tanto, ou vai diminuir, não é? Então, deve sempre divulgar. E em situações de impraticabilidade, ou na situação em que seja impraticável, e atenção, que nós falamos ontem, que a questão de impraticável está especialmente relacionada ao fato de não se poder fazer divulgação, não poder se fazer uma mensuração Fiável. ah, Fiável, com fiável. fiabilidade, não é? É por isso que já introduzimos a questão relacionada às divulgação, neste caso relacionada à impraticabilidade, não é? E esta impraticabilidade, caso a entidade esteja numa situação de impraticável, deve também divulgar isso nas notas explicativas, né? Então, há essa grande necessidade. Vamos tentar ver aqui um exemplo Curioso. muito simples, não é? Prático, diz que no ano N, não é? Uma empresa reconheceu com prudência, não é? Uma provisão no montante de 400 mil meticais, não é? Tratava-se de um processo judicial em curso, né? E no ano N mais 1, na sequência da jurisprudência, com uma situação similar, então os juízes ou os advogados, né, fizeram a revisão daquela situação. Inicialmente, aquela provisão, a empresa havia reconhecido que há probabilidade de perder. Então, sabemos nós que nessas situações as entidades reconhecem provisões, não é? Debitam a conta 6,6 provisões do período, depois creditam a conta 4,8, não é? Que é a conta de provisões acumuladas, né? Então ficam acumuladas lá. Entretanto, no ano N mais 1, já há uma nova informação. Há uma nova informação. Então, como tratar? Isso é uma mudança, na verdade, se diremos mudança, é um ajustamento, né? De uma estimativa que foi previamente feita, não é? Previamente feita. Então, o que vamos fazer é simples. Já identificamos que trata-se de uma política, aliás, de uma estimativa. Logo, a alteração deve ser prospectiva. Alterar prospectivamente, o que significa? Para o caso concreto, nós sabemos que se a empresa já vier reconhecido como custo, então este ano deverá reconhecer como uma reversão. Vai reverter a provisão. É por isso que vai debitar a conta 4,8, não é? Provisões acumuladas. Esta conta geralmente fica lá, acumula as provisões, não é? E vai debitar a conta 7,4,3. Isto é, esse efeito vai se fazer sentir nas demonstrações financeiras do ano N mais 1, não é? E não há necessidade de reexpressar as demonstrações financeiras. Por um motivo. Por quê? Porque nós só queremos que o efeito seja a partir daquela data para frente. Então, há essa grande distinção entre as políticas contabilísticas e as estimativas contabilísticas. Não sei se não sei se há alguma inquietação. Alguém quer tecer algum comentário?
Alguém quer acrescentar? Hum? É só não se sintam acanhados, não se sintam acanhados. Esta é a oportunidade própria para podermos conversar, porque estamos a tratar de assuntos relacionados à nossa área. Ah, os formulários de inscrição já falavam. Temos aqui conosco diversos, tanto profissionais da área de contabilidade, temos aqui conosco estudantes, que eu digo são aspirantes da área de contabilidade, significa são matérias que vamos precisar, não é? Para não termos problemas também com os auditores. Os contabilistas também costumam ter medo dos auditores, porque a sua informação financeira muitas vezes não está organizada. E às vezes não está organizada porque o próprio contabilista ainda não entende daquilo que são as normas. É da responsabilidade dos contabilistas compreender as normas, especialmente esta norma que tem a ver com as políticas. Porque a primeira coisa que uma entidade, geralmente os auditores, quando chegam numa empresa, um dos pedidos, a lista, uma das coisas que nunca falta na lista de pedidos são as políticas da entidade, porque um auditor, para poder auditar, deve conhecer as políticas dessa entidade e perceber até que ponto as políticas dessa entidade estão a ser aplicadas de acordo com aquilo que foi o programado. Né? Então, empresas organizadas têm uma lista de políticas, até todas devem ter, que é para dizer o quê? Para ativos tangíveis, usamos tal política. Por exemplo, pode dizer para ativos tangíveis usamos modelo custo. Para inventários, pode dizer, por exemplo, critérios, pode dizer que essa entidade utiliza o custo médio ponderado. Pode, por exemplo, diversas situações, não é? Então há uma lista de políticas que esta entidade deve adotar. Então, o contabilista, quando chega lá, a intenção é perceber até que ponto, não é? Esta entidade está a ir de acordo com as políticas que são da entidade, não é? E para poder emitir um parecer, um parecer, quer dizer, uma razoabilidade, não é? Acerca daquilo que são as demonstrações financeiras. As demonstrações financeiras apresentam a imagem verdadeira e apropriada da organização. Então, se não se entende de normas, vai ser esta relação contabilista-auditor, quero acreditar eu que só vai ser de muitas dificuldades, prazos não cumpridos, o auditor só vai estar a pedir e o contabilista não vai conseguir dar conta. Então, perguntava se até aqui o que expliquei, existe algum problema? Alguém quer acrescentar um comentário que talvez tenha ficado por fora? Sinta-se à vontade. Ok. Penso que não temos não temos aqui não temos voluntários, não temos dúvidas. Ok. Então vamos dar continuidade.
Ok. Então, agora vamos tratar a outra componente que está relacionada com esta norma, que é a questão dos zeros, não é? Como ser humano, acho que a coisa que a gente mais comete são erros. São erros. No entanto, no âmbito organizacional ou no âmbito do reporte, os erros são levados com muita seriedade. Há muita seriedade quanto à questão a ver com os erros, não é? E dizemos que erros podem ser, não é? Omissões. Se há uma omissão, significa que isso é um erro. Podem ser declarações incorretas, não é? Nas demonstrações financeiras de uma entidade, de um ou mais períodos anteriores, decorrentes da falta de uso ou uso incorreto de informações fiáveis. Sabemos que até fevereiro deste ano, as demonstrações financeiras foram emitidas e publicadas no jornal. Descobrimos o erro agora. Devemos retificar. Significa quando nós elaboramos as demonstrações de 31 de dezembro de 2025, que é o ano corrente, vai conter a informação comparativa reexpressa. O que significa que aquela informação de 2024 deve voltar a ser feita de forma a ser reexpressa e ajustando as quantias a ela relacionadas. Então, as quantias já foram ajustadas. É por isso que agora já devemos tratá-las de forma diferenciada. Essa reexpressão vai originar a mudança dos saldos de reabertura dos ativos passivos capital. Significa, se um erro afeta o balanço, a quantia do balanço deve ser reexpressa. Se afeta a demonstração do resultado, se afeta todos esses demonstrativos, então todos os demonstrativos, toda a informação deve ser reexpressa. Deve ser expressa. Não é? Então, há situações que não é possível, não é? Mensurar com fiabilidade, não é? É nessas situações em que eu já havia explicado, não é? E vamos usar outro princípio, né? Que é a questão da prospectividade. Porque não é possível mensurar, mas não é regra geral. Não é, não é regra geral. Acontece, descobrimos que é um erro, mas não estamos a conseguir identificar quanto isso pode acontecer. E não podemos andar a estimar e fazer estimativas, especialmente que não tem base. Então, quando é assim, nós simplesmente ignoramos, né? E partimos dali para frente, não é? Começamos a olhar os efeitos para frente, não é? Então, essa reexpressão já havia dito que é o período mais antigo, não é? É por isso que eu disse, podemos descobrir um erro que foi cometido há 5 anos atrás. Vamos reexpressar as demonstrações. Imaginemos, não é? 5 anos atrás, cometemos um erro. Estamos a descobrir agora no ano N. Não é? Então, ajustamos no ano N. Esse ajuste sempre vai ser no resultado acumulado. Isto é, a conta 5.9. E esse ajuste significa, ao ajustarmos, depois vamos reexpressar a informação comparativa. Informação comparativa qual é? É a informação do ano N-1. Nós sabemos que as demonstrações financeiras sempre, né, quando são elaboradas, não são feitas só para um ano. Sempre faz-se 2 anos, no mínimo, que é o comparativo. Então, a reexpressão vai recair sobre esse comparativo. Significa que já havíamos emitido as demonstrações financeiras do ano anterior e agora, não é? Vamos voltar a emitir, que é a tal dita reexpressão, no entanto, com zero já corrigido, fazendo com que reflita nessa informação comparativa, valor já atualizado. Isso vai ajudar com que os utilizadores da informação financeira
possam tomar decisões cada vez mais acertadas, não é? Cada vez mais acertadas. Então, já havíamos dito, a correção do erro é excluída dos resultados de períodos em que o erro é descoberto. Né? Se nós descobrimos um erro agora, nós não podemos incluir esse erro não podemos incluir esse efeito neste ano. Não pode. Não pode ter efeito. Efeito especialmente quando trata-se do resultado. Não é? Descobrimos um erro, por exemplo, no ano anterior, em que as receitas estavam a mais. Subvalorizamos, né? Houve, por exemplo, contabilização de uma fatura que não existe ou que não era desta entidade. Reconhecemos como receita. E este ano queremos já reconhecer como custo. Não, isso não pode. Não vai ser reconhecida como custo, não. O que vai fazer é que vamos ajustar. Porque nós sabemos que essa receita, se foi contabilizada como receita, caiu na 59 a crédito. Significa que a nossa 59 está com um valor elevado. Então, quando é assim, é muito simples. O que nós temos que fazer portanto, ajustar diretamente nesta conta 5.9. Vamos ver um exercício prático. Não sei se até aqui alguém queria tecer algum comentário, queria acrescentar alguma coisa. Ok? Sanders, pode sim proceder. Pode sim. Boa noite, boa noite. Sei lá, eu aqui tive uma pequena dúvida, né? Ok. Mas não sei se é objeto desta aula, mas bom, implica na verdade, né? É que se nós alteramos retrospectivamente, mexendo a conta 59, afeta os impostos. Ok. Não? Então, eu queria saber o que se faz quanto aos impostos. Ok. É objeto dessa aula, por acaso? Ok. Pergunta pertinente e importante. A preocupação já é a questão do Estado. Como é que fica o Estado? O Estado que está muito preocupado com os impostos da entidade. Então, é o seguinte. A própria norma já diz os efeitos da alteração de uma política e os efeitos da correção de erros são tratadas em sede da norma sobre imposto sobre o rendimento. Esta é a norma que vai tratar este assunto. Esta norma, neste caso de IAS 8, não é? Já na própria norma diz que os efeitos vão ser trabalhados em sede da outra norma. Agora, só estamos a pensar a Moz Accounting em trazer este curso, na verdade, é o próximo curso que está relacionado a imposto sobre o rendimento. Então, é o seguinte, Sanders. Se no ano passado cometemos um erro, não é? Que, por exemplo, valorizou, como eu estava a explicar, as nossas receitas, não é? Nós, vamos lá supor, colocamos uma receita que não existia, então significa que tivemos maior lucro. Se temos maior lucro,
significa que o imposto a pagar também vai ser maior. Então, pagamos a mais ao Estado. E agora estamos a dizer que é a 5,9. E logo, se ajustamos com a 5,9, aparentemente não tem impacto sobre o imposto, porque sabemos que o imposto é logo transferimos as coisas da classe 7 para 8, então depois de 8 para 8,5. No entanto, a norma sobre imposto sobre rendimento trata da questão dos ativos e passivos por impostos diferidos. Ativos e passivos por impostos diferidos. Significa, essa norma sobre imposto sobre rendimento, não é? Vem para tratar exatamente essas questões. Vão originar diferenças temporárias. Que nós chamamos de diferenças temporárias. Então, se existia uma receita no ano anterior que foi adicionada enquanto não devia existir e foi pago um imposto elevado, então, quando nós fizermos ajustamento, para além da conta 5,9, temos que ajustar e colocarmos imposto. Isso vai originar um ativo por imposto diferido. Podemos ter passivos por impostos diferidos quando reconhecemos que essa alteração provoca uma dívida a pagar ao Estado relativamente ao imposto e reconhecemos um ativo por imposto diferido quando é uma situação em que esse ajustamento faz com que o Estado nos deva um determinado valor. Tudo isso é depois ajustado no modelo 22, não é? No modelo 22 há espaços concretos que é para poder fazer esses ajustamentos. No entanto, na nossa contabilidade, ao ajustarmos a 5,9, se for, por exemplo, um valor de 100, não é? Um ajustamento de 100, e ajustamos a 5,9 em 100, temos que nesse 100 retirar o imposto. Então, não vai ficar 100. Vai ficar, porque sabemos que o imposto é 32%, então teríamos uma situação de 32, não é? Íamos ficar com 68 de um lado. Então, a 5,9 iríamos ajustar apenas em 68 e a outra parte vai para a conta, neste caso, para a conta de... vai acreditar, neste caso, a conta de passivos por impostos diferidos. Não sei se me faço perceber. Sanders? Grande resposta, mano. Yes. Muito claro. Thank you. Ok. Então, nada de compensar. Porque não foi tributado no ano passado. Esse ano quer tributar, não. Porque não pode alterar a imagem deste ano. Se cometemos um erro há 5 anos, como neste ano está a mudar o resultado? Não pode mudar o resultado. Então, o princípio da retrospectividade é exatamente isso. Alteramos apenas aquilo que aconteceu nos exercícios econômicos anteriores passados. Temos aqui um exemplo concreto, não é? Que por acaso eu quero acreditar que vai tratar essas questões também. Diz que alguns produtos, vamos prestar muita atenção, porque é um exercício um pouco assim. Diz que alguns produtos foram indevidamente incluídos no inventário de 31 de dezembro. Se foram incluídos no inventário de 31 de dezembro, logo a priori, nós sabemos que para calcular o custo dos inventários, nós sempre dizemos existência inicial. Deixa eu ver o Moisés com a mão levantada, né? Não sei se tem alguma coisa a dizer. Sim, boa noite. Boa noite. Sim, desculpa. Era só mesmo sobre aquela questão dos erros. Para mim, frisou muito que os erros não materiais devem ser corrigidos se forem intencionais. Ok. Agora, se eu não entendi se os erros materiais também deviam ser corrigidos
independentemente se forem intencionalmente ou não Ok, cometidos. tudo bem. Então, os erros materiais, material quer dizer que a sua omissão ou distorção faz com que altera. Um erro material, se há erros materiais, estamos a dizer que as demonstrações financeiras estão erradas, no geral. Não é? Estamos a dizer que as demonstrações financeiras estão erradas. Então, um erro material sempre deve ser corrigido. Erro material sempre deve ser corrigido. Cometido intencionalmente ou não. Erro material deve sempre ser corrigido. Sempre. Porque não podemos viver com demonstrações financeiras erradas. Erro material quer dizer isso, que as demonstrações financeiras não estão corretas. Agora, erros imateriais, ou seja, não materiais. Não é? Estamos a dizer que são erros pequenos. São erros. Não estamos a dizer que devemos ignorá-los, né? Mas a norma diz que se esses erros foram pequenos, não vamos reexpressar demonstrações financeiras por causa do medical. Reexpressar demonstrações financeiras por conta do medical, não vamos. Mas a norma diz que se foi intencional, esse erro, que é pequeno, mas foi intencional, deve ser ajustado. Deve ser ajustado. Não sei se me fiz perceber. Fez sim, muito obrigada. Ok. Não sei se há mais alguma coisa antes de avançarmos para os exercícios. Ok. Sanders, quer dizer alguma coisa? Ok. Ok, tudo bem. Vamos dar continuidade e vamos tentar trabalhar com este exercício, que é para perceber como é que mais ou menos isso, portanto, acontece, não é? Ok. Ok. Aqui diz que alguns produtos vendidos no ano 2023, não é? Foram incluídos no inventário de 31 de dezembro de 2023. Nós sabemos que quando um bem é vendido, logo já não pode estar no inventário. E sabemos que o custo das mercadorias vendidas é igual ao que? A existência inicial, mais compras, menos existência final. Então, se a existência final contém lá um valor de 25.100, para um bom matemático, sabe que esse acréscimo faz com que o nosso custo diminua. Vamos ter um menor custo, enquanto devíamos ter um custo maior. Ou seja, o custo está reduzido em 25.100. Ou seja, a empresa vai ter 25.100 a mais Nos no lucro, resultados. porque não deduziu esse custo. Não sei se até aqui essa interpretação, essa análise que estamos a fazer é compreensível. Vão colocando, vão reagindo, só para deixar a sensibilidade. Empresa, o lucro está subvalorizado em 25.100. Então, o que vai acontecer? As demonstrações financeiras emitidas e publicadas em 2024 davam conta que essa é a demonstração de resultados.
essa que conseguimos ver no exercício, é a demonstração de resultados de 2024. Essa demonstração de resultados foi emitida, até foi publicada no jornal. Estava assim, 2024. Mas nós... Então, como tratar este erro no âmbito desta norma? Primeiro, este erro, não é? Assumindo que o erro é significativo, não é? O que vamos fazer? Se o lucro estava subvalorizado, quer dizer, nós temos que criar condições de reduzir aquele lucro. E para reduzir aquele lucro, nós temos que afetar a conta 5.9. Porque é lá onde ficam acumulados os resultados. Então, acumulou um valor excessivo de 25.100. É aqui onde entra a questão do colega, não é? Relacionada aos impostos diferidos. Porque aquele 25.100, nós sabemos que no final das contas seria tributado. Seria tributado. É por isso que nós aqui vamos calcular 25.100 ou 21.500, 25.000, um valor de 8.100. O que vai acontecer? Temos que subtrair naquele 25.100. Logo, a quantia que deve ser ajustada na 5.9 é a quantia de 17.068. 17.068. A pergunta é, para onde é que vão os restantes, o restante valor? Certamente vai para a conta de passivos por imposto diferido. Não é? Passivo por imposto diferido. Porque nós poderíamos reconhecer aqui diretamente 25.100 na 5.9. Aliás, um contabilista racional aparentemente pensaria logo creditar a conta 2.2, não é? 2.2. Debitaria 5.9, creditaria a conta 2.2. No entanto, eu fiz aqui um ajuste praticamente para os 2 anos. Por quê? A retrospectividade afeta 5.9. Mas vamos pensar juntos, não é? Vamos pensar juntos. Se essa entidade sobre valor de 2023, significa que a existência inicial está sobre existência inicial de que ano? 2025. Existência inicial de 2024. E a fórmula de cálculo do custo das mercadorias vendidas é custo das mercadorias vendidas ou consumidas é igual a existência inicial mais compras menos existência final. Logo, se a existência inicial está sobrevalorizada em 25.100, aparentemente e de forma clara, significa que o custo desse exercício econômico também estará sobrevalorizado em 25.100. Estará sobrevalorizado em 25.100. É daí que, para eu não ter que fazer 2 lançamentos, creditar caixa, aliás, creditar mercadorias, depois voltar a fazer outro para retificar o efeito neste ano, então preferi ajustar diretamente na conta 6.1.1 custo das mercadorias vendidas ou consumidas. Porque se estava a mais, sabemos que a existência final de um ano é a existência inicial do outro. A existência final de um ano é a existência inicial do outro. É por isso que nós aqui
quisemos trazer dessa forma. Algo importante que eu queria trazer é a expressão. Depois de elaborar aquelas demonstrações financeiras, olha que o euro era de 2023, Até pessoas estão a foi reagir aqui. descoberto em 2024. Então, quando elaboramos as demonstrações de 2024, devemos reexpressar 2023. Se forem a ver no exercício, tinham valores diferentes 2023 e agora vamos reexpressar para termos outros valores. É por isso que as vendas não foram afetadas, permanecem as mesmas. O que mudou é o custo das mercadorias vendidas. É o custo das mercadorias vendidas. Para 2023, não é? Para 2023, se forem a ver, não é? Quero tentar ver aqui a demonstração de resultados de 2023. Aí. No entanto, estou a perceber aqui que os meus slides, não sei o que terá acontecido, Não tem. mas estão invertidos. No entanto, não há problemas. Aquilo que nós precisamos compreender é essa reexpressão vai fazer com que o custo das mercadorias de 2023 aumente, não é? E o custo das mercadorias de 2024 diminua, não é? Então, esse vai ser o efeito. Certamente que vai ter impacto também sobre o imposto. Ao reexpressarmos o imposto daquele ano, muda. Apesar de já ter sido pago, a demonstração de resultados, nós temos que ir ajustar, dizer que não é aquela quantia de imposto. Temos que ir ajustar o resultado líquido. Olha que nos lançamentos, nós movimentamos as contas 5,9. Mas quando reexpressamos a demonstração de resultados, nós temos que ir dizer que o resultado líquido daquele período não é e colocarmos o valor certo. Significa, ao reexpressar as demonstrações financeiras, nós fazemos as demonstrações financeiras dos anos anteriores como se nada tivesse acontecido, como se nenhum erro tivesse sido cometido. Então, não é olhar daqui para frente, só, não, vamos esquecer o que aconteceu. Não, não vamos esquecer, não. Vamos sim retificar. Vamos retificar o erro. Esquecer o que aconteceu. Então, não sei se aqui há algumas... agora, há divulgações, não é? Para além de reexpressar, deve-se divulgar. É muito importante. Essa é a questão que eu sempre vou aqui pisar na tecla. A necessidade de divulgar. Então, o contabilista, depois de retificar o erro, vai dizer: alguns produtos vendidos em 2024 foram indevidamente incluídos no inventário de 31 de dezembro de 2023 por um valor de 25.100. As demonstrações de 2023 foram reexpressas. Isso faz-se quando? Quando está-se a emitir as demonstrações de 2024. Não é? As demonstrações de 2023 foram reexpressas para corrigir o erro. O efeito da reexpressão nestas demonstrações financeiras representadas abaixo. Isto o contabilista está a divulgar. Está a dizer que essas divulgações, esse erro, aqui devia ser 23, não é? Aqui devia ser 23, não é? Esse erro teve o seguinte impacto, não é? Em 2023, não é? Aqui devia ser 23. 25.100, aumento de custo das mercadorias vendidas. Tá? Diminuição do IRPC. Significa que havíamos pago o valor a mais, porque a receita era maior. Mas agora, com a retificação, diminuição do IRPC, diminuição do resultado líquido do período. Olha que aqui a diminuição do resultado líquido do período é em 17 mil, não é?
Porque o outro é do imposto. Diminuição de inventários, não é? Porque tinha inventários a mais, agora diminuímos. E, por fim, a diminuição dos capitais próprios. Neste caso, para além, certamente que se afeta o resultado líquido do período, afeta também o capital próprio. Não sei se há algum problema. Não sei se está claro. Peço para reagirem, pelo menos. Peço para reagirem, só para perceber se estão aí, se de fato está. Para quem não reagiu, acho que não está, né? Estou a ver aqui. Quem não reage, acho que não está. Essa é a conclusão. Ou está a dormir. Agora sim. Até docente já Agora está sim. aqui. Agora sim. Pronto. Afinal estão aí. Esse silêncio todo. Ok, está Formador, bem. Está bem. quando a aula é Sim, boa, sim. não conseguimos dormir. Pronto. Só que quando ela é boa, também estimula as perguntas, mas ok. Tudo bem. Vamos, por fim, tentar ver essa questão. É uma questão que já foi tratada, né? Já foi tratada ao longo das aulas, que há situações que não é possível, não é? Aplicar de forma retrospectiva, não é? Tanto para políticas, tanto para erros, né? Isso acontece quando não é possível fazer uma estimativa confiável, né? Porque não basta identificarmos o erro se nós não sabemos qual é o efeito, quanto. Então, aí já não temos bases. Então, é essa situação que nós chamamos de impraticabilidade ou impraticável, não é? É impraticável esse princípio de retrospectiva. Nós não sabemos e não podemos estimar apenas situações, portanto, da nossa mente. Então, temos que trazer... Porque a contabilidade tem que haver base, não é? Tem que haver base. Não é só eu acho que, eu penso que. Não. Qual é o instrumento legal? Qual é a base que usou? Não é? Imaginemos que um país não exista um mercado de cotações. Com que base você vai estimar que uma determinada ação valorizou ou não? Se não há nenhum mercado no país. Então, mesmo mudando de políticas, aplicando políticas, vai ser difícil mensurar com fiabilidade que aquela ação ganhou valor ou não. Então, isso faz com que estejamos perante uma situação de impraticabilidade na aplicação da retrospectividade e na aplicação na representação ou na expressão retrospectiva. Não é? E a questão da materialidade importa muito quando estivermos a aplicar essas políticas. Porque nós não vamos gastar, vamos ter um custo muito elevado, porque esse processo de reexpressão não é um processo simples. Não vamos gastar quantias elevadas. Essas demonstrações financeiras, o impacto, o efeito disso é tão minimalista, tão pequeno. Então, os gestores muitas vezes são colocados numa situação em que devem, portanto, analisar, aplicando, portanto, julgamentos profissionais para poder lidar com esta matéria. Então, isto é o que a Moz Accounting preparou para esta formação. Percebemos que há uma necessidade de nós nos achegarmos às normas internacionais, principalmente. Não quero desacreditar nem não estimular a questão do PGC. Todo o material que aqui trouxemos, né, foi baseado diretamente, né, diretamente da norma internacional, daquilo que vem na norma internacional. E gostaríamos que os estudantes e os profissionais, isso seja o dia a dia. O estudante tem que ser capaz de entender das normas internacionais, os profissionais principalmente. Porque já aí, né, quando é um profissional, o assunto já é sério. Qualquer coisa já afeta
de forma tão grande que gera controvérsias, gera problemas e estamos a tratar de assuntos de um impacto muito grande. Então, é necessário que o contabilista ele esteja preparado em matérias de normas internacionais. É por isso que a Moz Accounting vai desenvolver muitos cursos relacionados a esta temática das normas internacionais. Outros vão ser de forma gratuita, outros valores simbólicos só para podermos ter uma sala virtual, né? Que é para acatar algumas situações de megas e por aí em diante. Não é o preço, não é um preço, na verdade, como tal. E esperamos que essa iniciativa, não é? Possamos ter o apoio dos mais achegados que gostam de interagir. Não seja só para aprender, mas também para ensinar e praticar. Dizem que aquele que pratica significa que vai ter mais domínio. Então, se inscrevam, nem que seja para dar contributo. Não, eu não posso conservar isso só para mim. Porque queremos formar contabilistas que estejam capazes de trabalhar de forma internacional. As nossas redes, Moz Accounting, não é? Para o Facebook, Moz Accounting para o YouTube, Moz Accounting para o Instagram. E estamos também a fazer uma transição das aulas, neste caso, de informações, também a Moz Accounting estendeu, vai passar a prestar serviços de contabilidade. Então, para além da área de formações, iremos cá prestar serviços de contabilidade e consultoria fiscal e formações em gestão financeira. Então, esperamos, portanto, caso precisem, né, dos nossos serviços, podem sim contactar-nos através das nossas páginas, dos nossos contactos. Esses slides que utilizei cá vão ser enviados a todos os participantes todos os participantes desta formação, neste caso os que se inscreveram, juntamente com os certificados de participação. Então, virá lá o certificado de participação e o slide. Não é? Caso ainda hajam situações que foram abordadas aqui, há quem pode não... Quem diga que não gosta de falar em público, né? E que precisaria entender mais alguma coisa que aqui não ficou clara, não hesite. Pode nos contactar, tanto por e-mail como os nossos contactos, todos já conhecem, e nós vamos dar essa assistência, porque não termina por aqui, mas queremos que a pessoa entenda o que nós estamos a explicar aqui. O objetivo é esse. A Moz Accounting, no âmbito, quando foi criada, é para que os moçambicanos, porque nós percebemos que quando nós ainda estudávamos contabilidade, tivemos muita dificuldade de entender certas matérias, porque não existiam, né, na YouTube, ou se existiram, eram muito escassos. Então, a Moz Accounting é um projeto que surge para isso e fazer com que a literacia financeira em Moçambique seja uma realidade, não é? Então, esperamos que, caso haja alguma dúvida, situações de outras normas que precisam, portanto, ser aprofundadas, não hesite. Não hesite, é só, portanto, buscar a Moz Account. Anexo a esse documento também virá um pequeno questionário. Espero que não tenha preguiça. Algumas 5 perguntas. Não, o objetivo qual é? É para que possam dar o vosso feedback de como foi esta pequena formação, questões a ver com som que não deram muito bem ontem. Vai ser em formato de formulário, né? Que deverão preencher, assim como fizeram com o formulário de inscrição, então terá um formulário para poder preencher. Não sei se alguém tem alguma coisa a dizer. Muito boa noite. Boa Com a noite. permissão do Jaime, que está a dirigir essa formação, queria
só para não ser repetitivo, né, em nome da Moza Accounting, queria agradecer a paciência de todos os integrantes desta formação, né, apesar de alguns problemas técnicos que tivemos para começar tanto a sessão de hoje, assim como a sessão de ontem, foram bastante compreensivos, permaneceram aqui e acompanharam a aula, e isto para nós significa muito, e estamos muito gratos por isso. E compreendemos que a sessão de ontem, políticas contabilísticas, né, como o Jaime tinha mencionado, teve algum problema de alguns ruídos, né, ao longo do som que pode ter dificultado a percepção. Então, estamos abertos para receber as vossas dúvidas, tanto relativamente à primeira, assim como à segunda sessão de hoje. Então, quem tiver alguma dúvida pode enviar para nós que, na medida do possível, vamos tentar esclarecer. E também secundar aqui que, ao longo do estudo desta norma, nós tivemos a mencionar várias normas, porque a norma 4 em si, né, que estudo das políticas, das estimativas de erros, é uma norma que alberga muitas outras normas. Isto por quê? Porque se não são as outras normas que nos remetem para a norma 4, é a própria norma 4 a nos remeter para as outras normas. Por exemplo, na questão da provisão, quando estávamos a falar das estimativas, aí quem pode ter se perguntado, mas por que falar da provisão enquanto tem uma norma própria que fala da provisão? Por que falar da provisão dentro da norma 4? É porque a norma de provisão, ela diz quando é que se pode criar a provisão, mas ela não diz como estimar o valor da provisão. Então, é daí que já vamos para a norma 4 e falamos já de como estimar os valores que é para poder contabilizar a provisão. Então, é essa relação que eu queria mostrar a vocês, que é para dizer que as normas de contabilidade e relato financeiro, elas interrelacionam-se. Então, é importante nós termos um bocado de todas essas normas, e é nesta senda que também vamos preparando outros cursos, outras formações, outras sessões, que é para poder estudar um pouco disso e interagir de forma um pouco mais direta com aqueles que estão interessados em aprender cada vez mais da contabilidade. Mas, em suma, obrigado pela vossa paciência e também obrigado pela vossa participação. Muito obrigado, Carlos. Já havia, por pouco já esquecia-me deste grande detalhe. Dizia que estamos a trabalhar juntos, eu e o Carlos. Significa que qualquer um de nós poderia estar aqui a conduzir esta formação. Não há problemas. Qualquer um de nós poderia sim estar a conduzir esta formação. Então, esperamos que das próximas vezes, portanto, ele que vai ministrar, dependendo daquilo que são as políticas internas da Moza Account, que assim definir e assim achar melhor. E agradecemos a todos por esta formação. Esperamos que, de fato, continuemos a ler mais. E só para recomendar, não é? Caso queira perceber, é bom sempre ler diretamente a norma, não é? O ter o manual, neste caso, das normas internacionais, não é? Especialmente as mais recentes, não é? E dizer que existe um outro manual. Esses manuais, há outros que foram traduzidos para a situação concreta, não é? Foram traduzidos na língua portuguesa, acho que brasileiros é que traduziram. Então, tem versão A e B, onde a versão A traz o histórico da norma, como é que a norma vem até hoje, e a versão B trata exatamente da norma, não é? Há uns 2 livros que andam por aí da mesma norma, né? Um vai trazendo história, porque é importante saber a história da norma. Por que é importante? Porque através da história da norma nós entramos na norma, para sabermos que no ano X aconteceu isso, essa norma deixou de fazer isso, deixou de e por aí em diante. Então, muito obrigado, não vamos nos alongar e até a próxima.
Tchau, tchau.